Alô, alô, tem alguém aí? Tá começando mais um podcast CS Conexões. Oi, pessoal, aqui quem fala é Caroline Souza, idealizadora e realizadora da CS Apoio Administrativo e desse podcast, o CS Conexões, onde vou trazer assuntos sobre profissão, organização empresarial, histórias profissionais e sobre o mercado de trabalho. Meu intuito é construir minha audiência com você, que me ouve independente de onde esteja e como esteja, mas que eu seja um ponto de luz nessa sua caminhada profissional que muitas vezes é muito dura. E eu vou apresentar o meu convidado, aliás, minha convidada de hoje. Ela, que é bacharela em Relações Internacionais, fez especialização em Advocacia e Políticas Públicas, licenciatura em Letras, com formação pedagógica, pós-graduação em Psicologia Escolar e atualmente estudante de Direito. Já trabalhou no terceiro setor, em escolas, foi professora de inglês, ou é ainda, tutora, e atualmente está atuando na coordenação de uma escola de inglês. Já viajou para muitos lugares, inclusive o Peru, como professora auxiliar. Vamos lá, vamos ver toda essa história. É filha da Marisa e do Arnaldo, cantora, mulher animada e dona de um humor peculiar e autêntica. Minha prima, Fernanda Sâmia. Obrigada por estar aqui. Quer falar alguma coisinha sobre essa apresentação? Achei um pouco demais. Ai, mulher, tu é demais. Claramente, leu meu currículo. Tira. LinkedIn tá aí pra isso. Stalker. Ai, mas antes de mais nada, queria agradecer a disponibilidade, ao apoio, né, nesse começo, não é nada, né? A gente tá saindo, tá vendo aqui, estamos na minha sala, na minha casa, com uma aguinha e uma tâmara, muito chiques, tâmaras da promoção do mercado. Mas já agradecendo, você está aqui e uma lembrancinha para você. Eu que Muito agradeço. obrigada. Eu que agradeço o convite, a lembrancinha. Fico muito feliz de estar aqui. Não conte ainda, tá? Sim, senhora. Então, deixemos Surpresa. baixo. A tâmara e o kiwi também. Ah, é verdade. Somos muito muito chique. Muito chique, muito fancy. Bom, vamos começar. Eu vou começar aqui a perguntar pra você como foi a Fernanda na escola. Quem que era a Fernanda estudante? Já começamos difícil. Muitos anos de terapia. Bem, Fernanda, colegial, colocamos assim. Eu estudei num colégio muito puxado, focado 100% pro vestibular. Sempre fui muito nerd e sempre quis ser, né? Acho que a minha questão de despontar dentro do intelectual, dentro da parte educacional, era o que fazia sentido e era onde eu me encontrava mesmo. Então, sempre fui muito estudiosa, além do necessário até, porque eu sentia que era onde era valorizada de fato, né? Então, acho que eu me cobrava de uma forma um pouco demais. E foi assim por muito tempo. E você, nessa época, você era uma boa leitora, né? Você era, como você é minha prima, então vou trazer aqui memórias também dessa relação. Eu lembro muito da Fernanda leitora. Como é que era isso para você? Era natural? Veio incentivo dos pais? Foi de algum professor? Ou foi algo que foi natural para você estar em contato com os livros? Eu acho que foi influência familiar também, né? Meu pai sempre me contava histórias quando eu era pequena para eu dormir. Muitas vezes ele começava a história e dormia antes de mim. Mas ele sempre foi uma pessoa muito do criativo. Muito bom, muito bom. Ele dorme até hoje. Exposed. Não pode ver uma cervejinha que já tá dormindo. Mas enfim. Acho que isso sempre despontou a criatividade, assim, de fato. E o mundo da fantasia sempre me chamou muita atenção. Então eu viajava junto com os livros e estava em aventuras junto com os personagens. Então eu fantasiava junto deles.
Ah, muito legal. Eu lembro de... Né, você é mais nova do que eu, então quando eu ia na sua casa nas férias, tinha uns livros e eu lembro da Diário de uma Princesa. Foi acho que um dos primeiros livros que eu li, assim, que é, né, muito influenciada por você, né, por vocês. É, porque foi, eu acho que um dos primeiros livros. Eu não gostava de ler na época da escola, porque tinha muito aquela obrigação e uma pressão muito grande de leitura, de ter que ler livros obrigatórios e eram livros complexos. Então eu não tinha essa influência, né? Comparativamente, dentro de casa eu não tinha tanto essa influência, né? De ler livros, meus pais não liam para mim, né, quando eu ia dormir. Então tem um pouco essa cultura, né, de leitura que influencia bastante, né, a criança ali no desenvolvimento. E aí eu lembro que foi um dos primeiros livros que eu li por completo. E eu falei, nossa, como é gostoso ler, sabe? Então ter esse primeiro contato com a leitura foi bem bacana e foi com vocês. Foi um Diário de uma Princesa. Pode não parecer, mas foi bacana, foi gostoso. Que fofa. Eu não sabia disso. Uhum. Mas o Diário da Princesa tem 10 livros, tá? Inclusive eu devo ter quase todos. Se você quiser ler, eu posso te emprestar. Mas eu acho que é um pouco isso mesmo. É, a forma como a gente usa isso pra escapar. Eu acho que hoje em dia a gente perdeu muito isso porque a gente escapa dentro das telas. É. Né? Então, é muito fácil, é muito acessível você estar dentro de um streaming que vai te dar qualquer... Você gasta 40 minutos para você escolher o que você tem, porque você tem tantas opções. E não era a nossa realidade. Sim, crescendo. não. A gente não tinha, a gente cresceu sem celular, né? A gente foi ter celular já mais adolescente, né? Então a internet, ela veio, a gente acompanhou o crescimento da internet e a vinda. Imagina, hoje a gente não tem tudo acessível, a internet está literalmente na palma da nossa mão, a gente tem informação para tudo quanto é lado. Mas voltando um pouquinho, né? A gente voltando um pouquinho a Fernanda ali na escola com a leitura e toda essa dinâmica adolescente, como foi essa preparação para o vestibular? Você acha que essa sua, vamos dizer, afinação, a sua, essa coisa com a leitura, né? Você estar muito próxima, muito íntima de ser uma boa leitora, você acha que isso facilitou e te proporcionou uma boa dinâmica com os vestibulares? Porque você foi uma boa fazedora de uma boa fazedora de provas ou não? Então, eu fiz etapa, né? Não sei se eu posso falar isso. Pode, não tem problema nenhum. Depois você faz, eu fiz pi. Mas eu vejo hoje, Fernanda, de quase 30 anos, eu vejo oportunidades que isso me proporcionou. Tanto em amizades, tenho amizades até hoje, minhas melhores amigas são dessa época. Inclusive, é curioso que as minhas melhores amigas sejam dessa época e não da faculdade, que é onde eu me formei em questão de... A primeira faculdade, pelo menos, né? Intelectualmente, em questão de valores, moral, assim, né? Foi na faculdade que eu adquiri isso. Foi na faculdade também que, por causa da obrigatoriedade de leituras muito técnicas e muito complexas, que a minha vontade de ler diminuiu muito. Então, isso acabou bastante. Foram momentos que eu rejeitei a leitura de tanta leitura obrigatória que tinha. Interessante. E durante o vestibular, na verdade, eu acho que foi, assim, momento zero pedagógico, zero de formação de pessoa, foi simplesmente focado no vestibular. Acho que isso foi uma escolha minha, né, e da minha família, assim, lógico que, no fim, eu que escolhi estar ali. E, como eu falei, hoje eu vejo sentido, por exemplo, eu sei fazer provas. Não tenho medo de fazer uma prova. Isso é muito bom. Eu consegui fazer várias outras faculdades sem ter que... Nossa, tem inclusive prova semana que vem. Já estudei? Não, porque eu não tenho medo delas. Eu sei que eu sou capaz de fazer. Então, estudar para o vestibular me proporcionou isso. Acho que a leitura me deu muita possibilidade de vocabulário e articulação. E isso foi muito importante para eu compreender muitas questões sociais e também muitas questões sistêmicas mesmo, sabe? De uma complexidade de
interpretação. Interpretação e complexas, profundas e análises. E quando eu digo isso, eu não digo sobre literatura, tá? Porque eu acho que muito do que a gente aprende na escola de literatura é um saco. Porque tudo a gente tem que interpretar do jeito que esperam que a gente interprete. E isso pra mim não é arte. E eu fui ter essa reflexão muito depois. Muito depois. É uma questão de maturidade também, né? A gente vai... É uma construção, né? Eu acho que é só a gente não desistir disso, porque quando a gente é muito jovem, muito novo, tem muitas coisas que são... não são palpáveis, a gente não tem ainda essa maturidade de vida mesmo, né? De entender a complexidade de tudo isso. Mas, e aí com isso, como é que foi pra você entrar na faculdade? Beleza, Fernanda passou na faculdade. Como que foi esse comecinho? Como foi passar pra você? Como foi fazer desse vestibular? Como é que você entrou na faculdade? Beleza, agora eu tenho uma certa liberdade. Como que foi? Eu sempre fui... Sem problemas. Eu sempre fui uma pessoa muito privilegiada, né? Então, meus pais proporcionaram isso pra mim, né? Foi uma faculdade paga. E eu não precisei fazer estágio logo de cara, porque eu precisava, né, de renda, etc. O que me deu uma possibilidade muito grande de explorar a faculdade de forma muito completa. E eu me sinto muito orgulhosa disso, na verdade. Porque eu resolvi fazer parte de coisas sobre pesquisa, de coisas sobre voluntariado, de situações que me expusessem outras realidades que não fossem a minha. E isso foi extremamente rico na minha formação em si. Eu aproveitei muito as aulas com os professores incríveis que eu tive. Mas eu não queria trabalhar em business, né? Eu sempre tive essa noção. E eu também percebi que as pessoas que faziam estágio, né, que começaram a carreira profissional dentro da faculdade, eu fiz relações internacionais, né, a gente está falando desse momento, estavam trabalhando em banco, estavam trabalhando em multinacionais, e não era o que eu tinha de idealização para mim mesma, né? Eu queria trabalhar com o terceiro setor, eu queria trabalhar com essas causas sociais. Então eu comecei a me envolver dentro da faculdade com esses núcleos de pesquisa e etc. E foi muito rico. Tanto que no final da faculdade a gente precisa de horas complementares, né? A galera da minha sala tava louca, porque precisava de 200 horas fazendo curso de Excel e umas coisas assim. Eu fui contar, eu tinha tipo 700 e tantas. Eu falei assim, tá Alguém bom. quer? Alguém quer emprestado um pouquinho? E você acha que a escolha da faculdade, e aí a gente está, né, expondo aqui a PUC, né, de São Paulo, você acha que, pelo contexto histórico da própria faculdade, né, é uma faculdade já mais politizada, que já olha, né, para certos assuntos, né, da sociedade, vai olhar para pontos de vulnerabilidade, né, de entender, e de uma forma mais política mesmo, você acha que isso te influenciou a também se sentir preenchida durante a faculdade com essa questão que você traz, né? Que você conseguiu explorar muito bem, né, o terceiro setor. Você acha que a faculdade também te ajudou a proporcionar isso também ou não? Com certeza, um ambiente muito político, né? Assim, por uma própria história e carga histórica da faculdade sobre resistência a ditaduras, etc. Era um momento muito engraçado, hoje, né? Voltando, que a gente achava que tudo era muito polarizado. Momento Dilma versus Aécio, e a gente tava, assim, brigando loucamente com as pessoas, e a própria faculdade mudou muito, né? Então, uma nova administração, ela é gerida pela Fundação Fundasp, né? Então, tecnicamente sem fins lucrativos, mas a administração que apagaram as pichações históricas desse momento de luta, enfim, isso é um apagamento histórico também, né? Então, a gente também percebia que pessoas de cursos mais voltados para o negócio também já tinham uma outra cabeça, também não tinham essa vontade de ser politizado ou de, enfim, pensar sobre a política. Então, pra gente, do nosso curso, sempre foram embates muito interessantes, né? Então, isso com certeza me formou politicamente. Isso
sempre foi muito interessante pra mim. Coisa que eu me decepcionei muito depois também. Acho que tanto por, enfim, formas da docência de lidar com a própria docência e, enfim, picuinhas de academia, sabe? Isso me decepcionou muito. Eu achei que eu ia para a área de pesquisa, eu achei que isso fazia sentido para mim. É um curso voltado para essa parte política, de fato, né? Então, muita pesquisa envolvida. E eu me decepcionei demais, assim, não era um ambiente que faria sentido para mim. E aí, quando eu saí de lá, por mais que eu não me arrependa de forma alguma, porque, como eu falei, me formou como pessoa, me fez eu aprendi a pensar. Acho que é isso que eu consigo dizer. E não me deu emprego, né? Foi mais ou menos assim que eu saí, porque o terceiro setor não aceita mesmo que você já tenha trabalhado no terceiro setor. É uma coisa muito doida. Interessante, a gente pode explorar isso numa outra sessão. Falar sobre as políticas, né, e como isso está enraizado. E se você está ouvindo a gente, se você quer que a gente fale um pouco mais sobre isso, deixa aí nos comentários. E a gente pode trazer a Fernanda de novo aqui para conversar um pouco melhor sobre isso, que é uma pessoa extremamente inteligente. Vamos caminhar aqui, né, para o nosso podcast, né, falando um pouquinho sobre esse início profissional, né, e sobre sua experiência na ONG. Eu acho que quem ouve a gente conseguiria ter um pouquinho melhor sobre essa perspectiva, né. Muitas pessoas que estão ouvindo a gente não sabem, nunca trabalharam no terceiro setor, então é bom trazer um pouquinho sobre isso, né, porque quando a gente fala de ONG, a gente fala de, né, são instituições sem fins lucrativos, mas que proporcionam, né, vários tipos de benefícios para outras pessoas, né? Tem várias instituições, a Teto, a ISEC, né? São exemplos de vou colocar como grandes empresas, mas que não é associado, não seria o melhor nome, aí você pode me explicar um pouco melhor. Mas para quem é leigo, assim como eu, você consegue esclarecer um pouco isso também. E, bom, acho que é melhor você esclarecer, depois eu faço minhas perguntas. Eu acho que a melhor forma de colocar é ONG, né? O próprio nome diz organizações não governamentais. Então, são setores da sociedade que pensam numa determinada área, num determinado problema e querem auxiliar na solução desse problema, né? Então, como a gente vê, não seria o papel do governo, né? Acho que teoricamente, idealisticamente falando. Só que essas ONGs estão aí para suprir um papel que não é alcançável hoje, né? Então acho que mais ou menos nessa situação. Então, por exemplo, você mencionou o Teto eu trabalhei algumas vezes lá. Eles têm a ideia de suprir essa ideia de moradia, né? Então, para pessoas que não possuem moradia, então vislumbrar uma forma de solução, às vezes definitiva, às vezes não, né? Mas para suprir pessoas, não estou sabendo explicar também, mas para suprir a ideia de que existem pessoas em situações de vulnerabilidade e que não conseguem ter uma moradia digna. Então, seria mais ou menos uma área específica para a qual essa organização está focada. Então, moradia de pessoas vulneráveis, né? E como é que era seu trabalho lá? Explica um pouquinho como que era o dia a dia e onde você trabalhou, de maneira geral, o que contribuiu para você essa experiência dentro do terceiro setor? Trabalhar mesmo, eu trabalhei na ESEC como voluntária, né? Porque é uma organização que está dentro das universidades, então isso já facilitou demais. A ESEC era uma coisa super interessante porque é mundial, né? Então ela é uma rede. A ESEC em si é a rede conectando outras organizações. Então, é muito doido pensar que
eu fiz parte de uma coisa assim, e eu fui pro Peru justamente com esse intuito, né, dentro de um dos projetos deles. Então é como se existisse um projeto local dentro da cidade de São Paulo, sei lá, numa favela, por exemplo. E é uma comunidade. E aí, esse projeto, aí a ESEC fica sabendo, e aí pessoas daquela universidade fazem contato, falam assim, você precisa de voluntários para participar desse projeto? Então a gente vai colocar na nossa base de sistema, a gente faz uma parceria, e aí outra pessoa em outro lugar do mundo olha essa vaga e fala, cara, essa vaga é muito legal, muito interessante, quero participar dessa jornada. E aí, em algum lugar do mundo, numa outra universidade, a pessoa postula, né, faz uma entrevista, vê se é um perfil real, ela entendeu realmente o que é a vaga. E aí, a partir dessa rede, vai para o Brasil, em São Paulo, fazer parte desse projeto específico, né? Então, é muito interessante, é muito doido, mas são todos jovens, né? Então também tem seus problemas, suas irresponsabilidades, é tudo universitário, é tudo voluntário. Então, assim, muitos perrengues. Mas também muito interessante, foi uma coisa legal de se ver. No teto eu fui mais parte só da coleta, né? Que é uma parte, um dia específico do ano em que eles fazem uma grande arrecadação nos faróis, etc. Então eu só fui até aí, eu não cheguei parte das construções nem nada. E eu gostei muito da Conectas também. Trabalhei na Conectas por um curto período de tempo dentro da área de pesquisa. Tinha surgido o Marco Civil da Internet e aí eu estava pesquisando e analisando o Marco Civil da Internet para entender os direitos novos sobre isso. Spoiler alert, não muitos. Pelo menos não em 2016, 2017. E também participei do Instituto Sou da Paz, com algumas questões sobre armamentos. E a partir do Instituto Sou da Paz também que eu acabei fazendo eu fiz um artigo pro núcleo de pesquisa de RI da PUC sobre munições. E a partir disso eu fiz o meu TCC também. Não era o que eu queria estudar, não, mas foi bem interessante saber. O Brasil, na verdade, é o quarto maior produtor de armas do mundo, sabia? Assim. Caramba, achei que era a gente, né? A gente sempre olha para as políticas internacionais e olha muito para os Estados Unidos, né? Que são grandes potências de produção e a gente não entende o quanto estamos ali também, né? Tipo, óbvio que comparativamente deve estar em questão de quantidade deve ser muito menor, mas estamos ali, né? O quarto tá ali, top 5, né? Então... Quarto em 2017, né? Vamos deixar isso. Deixar as referências aqui de ano, né? Mas tudo bem. E teve bastante, né? Você teve bastante experiência com isso e dentro da faculdade, né? E ali, saindo da faculdade, você também estava, né? A sua pós-graduação foi apontada também para o direito ali, né? Direito, eu li no começo, e políticas públicas. Advocacy, né? E aí, como que foi isso, assim, né? Sair da faculdade com essas formações, né? Muita formação política social, com muita consciência, né? Social. E como é que, assim, né? Saindo ali, né? A gente fala de ONG, que trabalha muito com sonho também. E ali, como que você faz essa migração? Sai da faculdade, se forma, e aí já vai para uma pós-graduação também um pouco nesse contexto. Conta pra gente um pouquinho como é que foi para você essa escolha de pós-graduação e a sua experiência também profissional. Na verdade, não foi uma pós-graduação, né? Em Advocacy e Políticas Públicas foi um curso de extensão assim, tá. De 3 meses. Foi super interessante, conheci pessoas muito interessantes também na AGV. Mas acho que foi esse intuito de entrar dentro da política pública. Eu estava 100% em crise. Saí da faculdade em crise. Meu TCC demorei para fazer porque é uma cobrança absurda e eu queria muito
fazer uma pesquisa muito foda, sabe? Que, nossa, vai mudar a vida dos outros. E aí, muita terapia envolvida pra eu entender que quem vai ler meu TCC? Eu, a minha mãe e a minha orientadora. Quiçá a minha banca. E foi assim, em 2 meses resolvi meu TCC. Porque eu não ia mudar nada. E acho que eu saí um pouco com essa desilusão, sabe? De tipo, putz, qual é o meu papel aqui de fato? Eu que tinha pretensões muito gigantescas, né? E aí foi isso que eu descobri, que foi um mercado de trabalho de merda, que não me aceitou de forma alguma, apesar de ter muita experiência, de ter trabalhado dentro desses lugares. Não me aceitaram por não ter experiência. Muito doido isso, né? Então, eu pensei assim, o que eu tinha? Eu tinha inglês, porque eu sempre fui muito interessada, eu queria, na verdade, assim, eu queria dentro de todas as piratarias do momento, né? Daquela época, porque, como eu falei, streaming não existia. Então, eu queria muito ver filme, eu adorava ver filme, ver série, baixava super as coisas. Não, calma, eu tô falando ainda. Eu vou fazer um adendo. Antes de RI, você cogitou em fazer cinema. É Então, a verdade. gente tem esse adendo do porquê você é tão cinéfila. 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 É isso aí. Acho que hoje todo mundo é. Isso Mas a é gente uma tá falando perda da palavra. A gente tá falando... Foi vulgarizada essa palavra. Se perdeu o sentido da pessoa culta que gosta de cinema. Mas a gente tinha que deixar aqui pro público que tá nos ouvindo que você era, assim, uma grande apreciadora de filmes, né? Então, foi ali também, antes de RI, um ponto que eu me lembro que era de fazer cinema, né? Era um desejo seu. Então, tá tudo assim muito costuradinho, né? E não te larga. Então, por isso que eu quis trazer esse adendo do porquê você gosta de filmes, tá? Então, continue. Continuando. Sim, gosto muito de filme, sempre gostei muito, mas eu queria entender o que eles estavam falando. Aí você foi pra pirataria, olha só. Na verdade, eu fui pro inglês. Como que eu conseguia ver? É porque assim, naquela época, era R$ 12 a meia do cinema. Eu ia toda quarta-feira, desde os meus 12 anos, toda quarta-feira eu ia pro cinema. Que legal. Porque era R$ 12. E aí, chegava no sábado, eu ia pra locadora. Toda quarta-feira eu ia pro cinema, todo sábado eu ia pra locadora, que era tipo R$ 6 um filme. E isso, quando a internet começou a ter um boom, né? Então eu já tava lá no colegial mesmo, eu tive uma amiga, obrigada Denise, que me ensinou a baixar filme. E aí a gente tinha que baixar o filme e baixar a legenda. E não era todo lugar que eu conseguia a legenda. E eu ia deixar de ver o filme porque eu não tinha legenda. Nem fudendo. Aí eu comecei a ver as coisas sem legenda mesmo. E aí você começa a pegar. Eu sempre fui uma pessoa muito interessada, né? Não é uma coisa tipo... Ah, nossa, então você sempre soube inglês. Não sabia, mas eu era muito nerd. Ia muito atrás. Inglês era um interesse meu. E eu consegui fazer um curso extracurricular de inglês também, a partir da 5ª, 6ª série, alguma coisa assim. Minha mãe me pôs no inglês, então isso me facilitou muito. Mas assim, eu pulei várias... Muito nerd, né? Eu falava assim, tá muito fácil, deixa eu fazer a prova do nível pra ver de novo. E aí eu pulava, tipo, 1 ano. E aí eu pulava mais 1 ano. Porque eu era muito interessada, porque eu gostava de ouvir, eu gostava de, né, entender o que eles estavam falando. E eu não deixava isso me parar, mesmo que eu não entendesse tudo, né? Chegava ao ponto de... Você lembra que no botão da TV tinha uma tecla que mudava pro idioma original? Eu não lembro o nome da tecla. E aí, sei lá, tava passando 3 espiãs demais. E aí você colocava na tecla original e elas começavam a falar inglês. Eu comecei a fazer esse tipo de coisa. Entendi. Então, aí o inglês foi muito natural pra mim. Me facilitou muito, na verdade. RI é um curso muito elitizado, que exige muito entendimento de língua inglesa, especificamente. E não tem textos técnicos e teóricos em português. Hoje eu não sei dizer, né? Porque a minha realidade foi de 2014 até 2017. Mas
isso era um problema para as pessoas bolsistas, né, que nunca tiveram a oportunidade de fazer inglês. Era um curso muito elitizado, porque a gente não tinha tradução. Então, isso me facilitou demais e eu tive que desenvolver muito isso dentro de termos muito técnicos, né? Então, eu acabei falando assim, bem, que mercado que eu posso fazer? Inglês. E aí, meu pai estava trabalhando na época num espaço em que o dono tinha uma escola de inglês. Ele perguntou, quer que eu dê o seu currículo? Eu falei assim, bora, né? E isso foi em Cotia, inclusive. E aí eu consegui esse emprego como professora substituta, assim, eu era meio pau pra toda obra. Então, precisava de ajuda, eu era meio auxiliar, e aí eu acabei pegando uma aula ou outra, uma turma ou outra, e aí eu percebi que eu era boa nisso, mas que eu não gostava muito de lá. Primeiro emprego, né? Primeiro emprego que você fala bosta, acha que todo mundo é seu amigo, não é? Coisas normais da vida, 100% necessário passar por esses perrengues. Inclusive, se você está no seu primeiro emprego, você passará por isso também. É só esperar. Você acha que as pessoas são suas amigas? Não. Realidade, um spoiler sobre o mercado de trabalho, pessoal. A gente vai aprendendo, a gente vai ganhando maturidade, vai ganhando corpo. E essa, então, foi o primeiro contato com a educação que você teve, é isso? Isso, eu saí de lá muito por uma questão de realidade de equipe, que não batia muito mesmo. E aí eu perguntei pra minha mãe, e aí, mãe, você me sustenta ainda? E ela falou, tá bom. De novo, privilégios. E aí, quando eu saí de lá, eu fui fazer esse curso de extensão em políticas públicas, porque eu ainda tava tentando me achar. E aí também não me achei dentro disso, não sei o que isso vai fazer. Ainda não utilizei essa parte na minha vida, quem sabe algum dia isso vai fazer sentido. E aí, a partir disso, eu resolvi mandar currículo de novo para outras escolas de inglês. Eu falei assim, dessa vez vou mais perto de casa. Eu mapeei no Google todas as escolas de inglês perto da casa da minha mãe, né, onde eu morava na época. E aí eu passei um dia inteiro só entregando currículo, imprimi numa gráfica, fui mandando currículo e entregando. E aí um mês depois eu recebi essa proposta de trabalhar numa escola para adultos, que inclusive é onde eu estou até hoje. Depois de alguns percalços, mas a gente comenta. Não, e é muito bom, porque durante toda a sua trajetória, jornada, você sempre fala muito dos seus privilégios, né? E de como você encara isso tudo. E eu acho muito bonito quando você consegue usar disso como potência. Tipo, isso que eu tenho. Então, eu vou fazer o melhor que eu tenho disso. E é muito bacana você não... Porque a tendência é a gente se jogar para baixo. E a gente comparar com a realidade de outras pessoas. E aí você traz isso de uma maneira... Pode não ser... Vivendo, pode não ser assim, tão bonito quanto eu olho, né? Pode ser que o meu olhar seja muito ok, você tá usando da sua potência, você não tá descartando isso fora, não, porque outras pessoas não têm, porque é óbvio que a gente tá numa realidade, né? Na bolha, na realidade, enfim. E a tendência é ou você é muito para cima ou você é muito para baixo, né? E quando você encontra esse meio do caminho, que fala, não, já que eu tenho isso, eu vou usar da melhor maneira possível. Então é só um elogio mesmo, nada é de graça mesmo. Mas eu tenho um comentário sobre isso, na verdade. Muito obrigada. Eu, durante meu início de terapia, lá em 2015, assim, pensei muito a respeito disso, na verdade. Eu já me coloquei muito para baixo por ter privilégios, né? Uma culpa absurda. E eu acho que é uma culpa que faz de nós sermos mulheres, sabe? O quanto a gente não pode ter, não pode ser, não pode falar, não pode... Tudo a gente não pode, sabe? E é uma culpa devastadora, assim. E quando eu saí... Na verdade, isso começou quando eu saí do Peru. Porque no Peru, eu fui para um projeto com crianças com deficiência, numa escola completamente periférica, e eu não ensinei porra nenhuma. Era uma situação muito vulnerável.
eu fazia meio que companhia, dava risada com elas, jogava um futebol com elas, sabe assim? E foi muito marcante. E eu voltei falando assim, meu Deus, é realidade, sabe? Que é um pouco a ideia da ESEC mesmo, né? Fazer esse choque de realidade, tipo, o mundo existe, né? Você não tá preso dentro da sua bolha. E eu já sabia disso, porque eu sempre fui uma pessoa muito sensível, né? Muito empática, mas me senti muito culpada. E são coisas assim que é muito do feminino. É muito do feminino. A gente se colocar nesse lugar de, putz, nossa, se eu tenho, então não posso aproveitar. E depois de muita terapia, eu comecei a pensar, pô, é um privilégio que devia ser um direito. Devia ser um direito total. Mas não é. Mas se eu tenho, então, vou abusar. Entendeu? E use e abuse mesmo, entendeu? É onde você estiver, porque já não é fácil com todo esse privilégio. Então, a não ser que você seja um homem branco, cis, hétero. Aí muda de figura. Aí você pode diminuir. Direitos. Aí a culpa pode atingir. O resto não. O resto pode ter todo abuso de privilégios possíveis. E eu acho que buscar por isso, né? Quando a gente, vamos abordar aí o feminismo, é justamente isso, né? Trazer reflexões sobre isso. A gente vive num mundo, né? Machista, né? Patriarcal. E aí, quando a gente fala sobre quando esses temas são abordados, muita gente tem resistência, e aí eu falo por mim mesma, né, de passar, porque criação, né, totalmente 100%, né, patriarcal, machista, enfim, a gente vai descobrindo e vai enfrentando isso, né, muito no mercado de trabalho, né, de estar em lugares majoritariamente masculinos, e você enfrenta questionamentos que um homem não enfrenta, você enfrenta situações de discriminação por ser mulher. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente reflita, né? Tipo, o quanto isso é privilégio, que é o que você está trazendo, o quanto isso é privilégio, que é também, né, de estarmos numa família que é um pouco mais estruturada. Os nossos pais passaram por coisas que a gente não precisou passar. Então, estar em lugares que hoje a gente consegue minimamente, e tem uma questão também de evolução da sociedade também, né? A gente tava lá na adolescência, sem internet, sem nada, né? Sem esses acessos, sem entender que outras pessoas também estavam passando pela mesma coisa que a gente estava passando. Todas essas dores, né? Foi a dor do crescimento, né, também. Tudo muito junto, tudo muito intenso. Como que a gente se descobre em tudo isso, né? E vai vivendo. E aí a gente chega numa pandemia. E aí, como é que a gente trabalha numa pandemia, né? Com toda essa complexidade, né? Complexidade política, social, né? A gente com os privilégios de fique em casa, mas a gente ficou em casa porque a gente pôde, né? Porque a gente estava em trabalhos ou buscou trabalhos que pudesse, né? Que não fossem essenciais estar na rua, que a gente conseguisse minimamente estar ali com pessoas saudáveis. Mas a gente também perdeu muitas pessoas, se não foram próximas, que a gente conhecia nesse período. E voltando a falar um pouquinho sobre o profissional, como é que você lidou nesse período, né? Porque a gente está falando toda essa parte, né? O nosso âmbito, os nossos privilégios, justamente por ter a família que a gente tem, né? E agradecê-los por isso. Mas dentro do teu profissional, isso também foram escolhas tanto aí eu estou tentando costurar, tá? O que você trouxe como reflexão dos nossos privilégios, de nós sermos mulheres e estarmos enfrentando tudo isso, versus as nossas escolhas profissionais. Você conseguiria ali trazer pra gente essas reflexões das suas escolhas profissionais durante todo esse período? Eu sei que eu falei muito, tá? Eu acho que talvez a pergunta foi muito complexa, mas
Pode falar o que você quiser. É. É isso aí que eu tenho. Foi complexo. Cara, não sei. É que eu não sei mesmo. Não sei costurar. Ah, também não. Também não sei costurar. Costurar roupa, também não sei fazer. Ah, não, Brincadeira. isso eu sei. Ai, ó. Eu fiz um vestido à mão, tá? Olha! Eu participei de um negócio do Sesc uma vez. Era eu e Jura? as velhinhas. Elas me adotaram 100%. Ai, me passa, pelo amor de Deus. Eu tenho um negócio pra querer costurar, porque eu nunca encontro roupa. Muito difícil encontrar uma calça que me sirva, um não sei o que, lá. Depois a gente pode falar sobre isso também. Aí a gente fala sobre moda. Mas me ensina ou me indica no Sesc, vou ter que procurar. Pessoal, se vocês sabem, por gentileza, deixem aqui nos comentários suas dicas de costura. Mas enfim, voltando. Viu? Fernanda é múltipla. É que, sei lá. Tipo, eu caí meio que na educação, né? Uhum. Foi literal cair de paraquedas. Era o que eu tinha, foi o que me acolheu. Eu percebi que eu era boa. E eu não percebi que eu era boa sozinha. Foi, assim, muito elogio externo, assim, sabe? Dos alunos gostarem da... e aí eu estava numa escola de adultos, né? Isso facilitou bastante. A metodologia foi 100% implementada durante a pandemia pro online. Então eu trabalhei pra caralho, porque eu não tinha mais nada pra fazer. Uhum. Eu virei otaku no meio desse rolê, porque era o que tinha. E aí eu falei assim, o que eu vou assistir? Então eu vou assistir isso. E isso na pandemia, né? Então, Isso. tipo, você conseguiu ler o trabalho na educação para ser professora de inglês e durante a pandemia, nos seus tempos livres, você virou otaku. Pra quem não sabe, explica o que é otaku. Não precisa, todo mundo sabe. Aí... não. Por favor! E aí... Pra quem não sabe... Tá tudo certo. E aí... Então, pra você que não sabe... A gente vai cortar essa parte. Dá um Google, tá? Por favor. É basicamente quem gosta de Naruto. Sendo muito reduzido. Brincadeira. A gente corta essa parte, tá tudo certo. Continua. Tá. Então, voltando. Durante a pandemia, tava trabalhando numa escola de inglês, que eu era professora. Era pra adultos. Foi uma escola que a metodologia funcionou 100% dentro do online. Então, a gente conseguiu transferir isso de forma belíssima. É uma metodologia que eu gosto muito até hoje. E, enfim, isso foi muito fácil e eu recebi muitos elogios dos alunos que gostavam muito das minhas aulas, de como a gente conseguia costurar as ideias e conversações, etc. E aí eu comecei a falar assim, cara, acho que eu sou boa nisso. E aí eu resolvi fazer letras. Falei assim, não tô fazendo nada, tô ganhando dinheiro, ainda dentro dos meus privilégios na casa da minha mãe, né? E aí eu resolvi fazer letras em inglês. Como eu já tinha um diploma, eu consegui fazer uma formação pedagógica, então era um pouco mais reduzida, foram 2 anos só. Precisei estudar muito, não? Sendo muito sincera. Acho que como eu já tinha muita vivência dentro da educação também, e aquele negócio de eu sei fazer prova, não precisei me matar de esforço, não. E aí, quando a pandemia baixou, né, eu resolvi mudar pra praia. Fui com a cara e a coragem, porque eu falei assim, vou! E aí eu fui. E aí eu precisava de um estágio para eu conseguir me formar na faculdade de letras. Eu arranjei esse estágio numa escola bilíngue e de lá eu fui estagiária para professora titular e ainda complementando a minha renda com aulas particulares, com essa escola de inglês que eu reduzi as horas, mas continuava online, virou 100% online. E enfim, e aí dentro dessa parte da educação, eu comecei a pensar assim, acho que essa é a minha área, sabe? Esse é o meu estudo. Às vezes é aqui que eu preciso fazer a diferença, no micro, não no macro, né? Então,
comecei a pensar muito, refletir muito. Eu gosto muito de refletir, eu gosto muito de devagar e entender o complexo da coisa. E me fazia pensar demais, mas também me estressava muito. Porque são mundos muito inteiros, né? Cada criança. Isso é muito doido, porque tem coisa que simplesmente você não atinge. Você pode fazer o discurso que você quiser, dependendo da formação da criança, dos valores da família, de como a escola está tratando, de outros professores, você não atinge. E isso foi muito frustrante. E foi muito difícil. Só que ao mesmo tempo tinham momentos muito lindos, muito belos. E assim, ao mesmo tempo que eram todos pau no cu do caralho, eu amava todos. Era um negócio muito equilibrado entre amor e ódio extremos. Era uma pergunta que eu ia fazer. Qual que é a dica que você dá para quem tá nessa dualidade ou passando por essa frustração? Porque eu acho que, como toda profissão, a gente passa por frustrações, né? A gente tem a idealização ao longo da nossa formação, e aí quando a gente olha para essa realidade que frustra, né? Que é esse amor e ódio, você não quer largar porque você acredita muito naquilo, mas você tem essa frustração. Então eu queria que você desse uma dica para quem está passando justamente por essa dor, né? Dessa frustração. Não sei se eu sou a melhor pessoa pra isso, porque na verdade eu mudei, né? Não tem problema, aí você já dá um spoiler. Você já deu spoiler! Desse momento, por favor. Tá, eu fiquei frustrada pra caralho. Acho que essa foi a minha realidade. Foi assim. Eu fui de uma escola, depois eu voltei pra São Paulo, muito por uma questão de equipe também. Eu acho que, né, potencialidades que não estavam sendo desenvolvidas internamente minhas mesmo. Nesse meio tempo eu fiz uma pós-graduação em Psicologia Escolar e da Educação. Amei, foi incrível, 100% online, mas aulas maravilhosas que, nossa, foram foda. Qual faculdade? Não, eu já tinha me formado. Não, pela PUC Rio Grande do Sul. Shout out. Muito incríveis. E aí, eu voltei pra São Paulo e consegui um emprego que, mano, era isso. Era aquilo. Que era uma posição de tutoria. Em tutoria numa escola período integral, né? Então era bilíngue. Eu era professora em vários momentos, mas eu era principalmente tutora, e isso significa que eu era uma pessoa referência dentro de uma sala de adolescentes, que normalmente quando você entra no 6º ano você é meio que se vira, você tem 10 matérias, você nunca teve que estudar sozinho, agora estuda sozinho. E eu era essa pessoa de referência, para pensar muito na organização de estudar, para pensar muito nas dificuldades e facilidades de cada aluno, para pensar também muito no social, em interações, no socioemocional, como eles estavam lidando com as coisas. E, cara, rede social é um cu na vida dessas crianças. Puta que pariu. É merda atrás de merda. É só merda. É ridículo pensar nisso, mas, assim, o quão influenciáveis e o algoritmo só manda esse tipo de coisa, sabe? E desconstruir isso, eu não tenho nem palavras, porque eu não consegui. Mas é um ponto muito importante para quem está ouvindo, que tem filho, né? Do quanto a gente... né, aí, né, eu não posso falar porque eu não estou no meu lugar de fala, né? E não sou mãe, enfim... Mas o quão a gente tem que estar atento, né, ao consumo das telas e o quanto isso é importante, né? Você trazer essa realidade que é, assim, desconstruir informações que estão na palma da mão deles, né? E o quanto, se não estão monitorados, o quanto isso isso acaba atingindo de forma negativa, né?
e principalmente o desenvolvimento dentro da sala de aula, né? Que você está trazendo a realidade de um professor que traz, né? De um educador que está trazendo, buscando a melhor, né? Das intenções, você, né? Trazendo ali uma costura da tua própria formação, né? Você falou que, pô, eu sempre fui uma boa aluna, sempre trouxe isso, e você trazer isso na prática, né? Como profissional, sendo uma referência para esses alunos, né? Deixa eu te ensinar como é que faz para estudar, ou para se organizar, como que eu faço isso. Então, a transferência, né? A Fernanda estudante versus a profissional, né? Trazer toda essa sua bagagem para a sala de aula e enfrentar uma realidade que não foi a sua, como que foi isso para você? Foi doido. E, tipo, não tem resposta, sabe? Como a gente tá vivendo isso no agora, acho que é difícil até pensar a respeito. Hoje a gente, literalmente, em 2025, iniciou uma lei, né, federal sobre proibição do uso de celulares na escola. E é isso, precisa disso, sabe? Porque por mais que fosse regra da escola, não era cumprida. Tinha toda uma questão de famílias, porque era uma escola rica, que mandam e desmandam, porque São mensalidades, clientes, né? entra numa lógica clientelista, equipes que não são equipes, porque quando você pede ajuda, você não recebe. E aí eu sou incompetente, porque eu não sabia, sabe, colocar as coisas da forma como era esperado, mas quando eu pedi ajuda não me falavam uma resposta também. Então, sabe, tudo virou muito. E aí eu fui demitida, porque justamente não consegui me inserir. E eu sou uma pessoa chata. Calma que eu tenho pra falar isso. A gente vai falar. Antes de você falar que você é chata. Droga! Antes de você falar que você é chata, não é por falta de competência. E aí vamos abrir um belo de um parênteses, tá? E aí, pessoal, pra quem tá ouvindo a gente, pra você que é dono de escola ou pra você que é dono de empresa, como que a gente enxerga isso, né? Como a gente acompanha o funcionário. Então, assim, a Fernanda, ela tá trazendo aqui um ponto de vista escolar, né? E o quanto você não segurar a mão do seu funcionário, ou o quanto você não dá, de fato, o apoio necessário para essas pessoas, né? Então, é importante, e aí eu vou trazer aqui toda a história e o contexto que a Fê está trazendo, justamente para fazer um parênteses. Não é por falta de competência, vocês estão ouvindo ela há mais de 40 minutos falando da formação dela, sempre estudou né, trabalhou em bons lugares não sei, mas que teve uma boa formação, teve, né, não foi por falta de interesse, não foi por falta de estudo, né, é uma pessoa que... Então, assim, é um grande talento trabalhando em lugares que não conseguiu trabalhar toda essa potência. E como é que a gente faz isso, né, a gente como profissional, como a gente lida com tudo isso, né, trabalhar e desenvolver toda essa... buscar lugares que estejam à nossa altura, né? Não se caber. E aí, de novo, a gente traz uma questão bem política do ponto de vista o quanto mulheres são... a gente é acostumada a aceitar aquilo que temos. Temos isso, eu vou fazer caber nisso, porque eu fui ensinada assim, né? Então, quando a gente tem essa potência dentro da gente, é de fato ir buscar lugares que vão fazer com que a gente supra tudo isso. E nós, né, temos empresas para os grandes líderes refletir sobre isso, né? O quanto a gente está olhando para a capacidade e pela potência dos nossos funcionários e das pessoas que estão trabalhando com a gente. Então, acho que é um ponto de reflexão que eu queria trazer aqui. E fechar esse parênteses dizendo que a Fernanda, ela é uma pessoa extremamente competente, tá, pessoal? Então, por favor. Fê, você quer falar? Continuar na linha de raciocínio? Só queria dizer isso pra, né? É muito importante para que a gente traga essa realidade. Muito obrigada. De nada. Mas, na verdade, eu sei que eu sou competente. Acho que tá aí o pulo do gato, entendeu? E é por isso que eu sou chata, entende?
Terapia, né? Muita terapia. Te faz reconhecer, tipo, as suas... A terapia ela é tão importante que faz a gente reconhecer quem nós somos de fato. E não só o lado bom. Ai, eu sou muito poliana. Nossa, porque eu sou uma pessoa bondosa. Beleza, você faz parte de você. Mas qual que é aquela tuas outras faces? A Fernanda, que é muito boa no que faz, que é muito assertiva, mas a Fernanda que é chata. E aí, assim, a terapia, de novo, traz isso, traz essa realidade. E como é que eu vou usar essas minhas potências, né? Fazer com que o chato seja usado num lugar bom, num lugar que vá trazer benefício. E, assim, eu acho que por muito tempo, quando eu comecei terapia, enfim, da onde eu vim mesmo, eu acho que eu sempre fui uma pessoa chata. Só que me colocavam nesse lugar de chata, de difícil. A gente já conversou bastante a respeito disso. E eu comprei esse lugar de, nossa, não posso ser assim. Nossa, não posso ser arrogante. Nossa, como assim eu acho que eu sou melhor que outras pessoas em determinadas coisas? Tipo, estudar. Sabe? Não posso ser assim. E isso me minou de um jeito absurdo. Que foi quando eu neguei partes de mim. Beleza, eu não quero ser arrogante o tempo inteiro, mas às vezes eu sou, sabe? E isso me dá, na verdade, confiança para eu conseguir colocar as coisas que eu faço em prática. É isso que eu tenho vivido hoje. Eu me apropriei das palavras chata e arrogante e eu sou mesmo. E eu me defino assim porque, da mesma forma como, né, sei lá, pessoas gays se chamam de bicha e queer, eles se apropriaram de palavras que eram pejorativas, eu me sinto na mesma vibe de, nossa, Fernanda arrogante, e é isso aí, sou mesmo, sabe? Tipo, e eu nunca fui tão arrogante na minha vida. Estou neste momento, neste ápice, neste pico de arrogância, e isso tem me trazido tanto tesão. Eu tô muito tipo, cara, eu sou muito competente pra fazer as coisas que eu me proponho a fazer, sabe? E isso é uma coisa muito doida, porque me colocarem como chata, a Fernanda de, né, adolescente, 15 anos, ou 20 anos saindo da faculdade, 20 e pouquinhos, primeiros empregos, etc. Ou até ano passado, nesse último emprego que eu tive dentro da educação, etc. Cara, um poder tão grande das pessoas, né? Eu disponibilizar esse poder para as pessoas tão grande, me colocar para baixo, uma das falas que tiveram que eu tive até mais afeto. E assim, de novo, as crianças eram terríveis, tinha ódio, mas eu também tinha muito amor, sabe? Muito. Amor do meu jeito, né? Agora, por que o amor tem que ser só sereno? Sabe? Acho que são expectativas surreais. São surreais. Isso não existe. Aí, sei lá, a reflexão é que o ódio também me move, sabe? A raiva também me move pra fazer as coisas. E eu me tornei, sim, uma pessoa muito, entre muitas aspas, masculinizada, talvez, de trejeitos, de falas, de falar palavrão. Adoro. Percebe-se, né? Inclusive, a primeira pergunta que ela me convidou, quero me convidar para o podcast, ela falou assim, pode falar palavrão? Não me segurei. E, tipo, isso é uma coisa que me define muito. E as pessoas têm muitas impressões erradas de mim a respeito disso, até pela minha sexualidade, etc. Todo mundo fala assim, porque não você com certeza é lésbica, porque você... E, tipo, meu, você pensa o que você quiser, mas se eu te falo que eu não sou, você tem que simplesmente aceitar, tá ligado? Você não tem que continuar insistindo nisso. Ou se você me conhecesse mais do que eu. E aí é muito... A gente coloca as pessoas em caixas tão grandes, quer dizer, tão pequenas, né? Só que tão profundas que é muito difícil a gente sair de lá nós mesmas, né? Não para provar para eles, mas para você acreditar em você, no que você é, e tá tudo bem. E para ter uma liberdade, né? De ser o que é e como é.
E às vezes você não é nada. Tipo assim, é tudo e não é nada. E as pessoas insistem em colocar ali. Então, talvez esse tesão que você tenha e esteja sentindo, e aí eu posso estar muito errada, mas é exatamente essa liberdade. É a liberdade de ser quem se é, né? E na sua totalidade. Então, é muito bonito tudo isso, assim. Eu enxergo com bons olhos quando você traz tudo isso, porque quando eu te apresentei, é justamente isso. É a autêntica, né? É a Fernanda autêntica. E aí isso só traz com a maturidade, né? Você tá com 30? Quase. Quase 30. Tá no retorno de Saturno. Tá ali todas as águas sendo mexidas. Ainda tem boas águas pela frente. Mas é isso, eu queria fazer esse adendo. E, assim, eu vim hoje com o objetivo de falar exatamente isso, sabe? Tipo, essa semana foi uma semana de muitos sentimentos. E eu tô com muita raiva. Falei assim, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Não sei, mas eu vou falar. Tipo assim, eu tô muito orgulhosa do trabalho. Aí, um contexto mais geral, né? Depois que eu fui demitida, eu voltei a fazer parte daquela escola de inglês, porque eu fui convidada pelo meu grande amigo, idealizador dessa metodologia, foda para um caralho. Eu tenho uma admiração absurda por ele, como profissional, né? E como amigo mesmo. Para ser assistente dele, né? Então ele é coordenador de todos os coordenadores da rede e eu sou assistente dele. Eu faço treinamentos de novos professores, treinamentos de novos coordenadores. Desenvolvi todo um material novo em 2 semanas, que a pessoa que estava antes de mim demorou mais de 4 meses para não entregar nada. Tô à frente de uma plataforma que devia ter sido entregue ano passado. E agora que ela tá começando a ficar boa de fato, porque eu sou chata. E assim, na minha chatice, eu fui tão insistente para que as coisas começassem a se movimentar que elas estão se movimentando. E eu tô muito, muito orgulhosa disso, sabe? Tipo, cara, isso só tá saindo porque eu existo, sabe assim? É muito foda. E tipo, quando eu vejo esse meu amigo, né, uma pessoa incrível, iluminada, e, né, um cara gay, isso tem tudo a ver, quão menosprezado ele é dentro dessa empresa também, sabe? E não reconhecido. E, cara, vocês só têm emprego porque ele criou essa merda. E ninguém para pra fazer, sabe, essa associação. E quanta raiva eu sinto por ele, sabe? E quão necessário é, tipo, às vezes essa assertividade e essa chatice, essa arrogância da minha parte em forma de proteção também, sabe? Dentro desses ambientes. Então, tipo assim, em reuniões que as pessoas me respeitam mais do que ele. Porque ele é uma pessoa muito serena. Ele é uma pessoa que nirvana, já chegou lá. E não tá mais nem aí. Mas a minha raiva move, entendeu? E eu não permito. Tipo, não vai, sabe? E eles me respeitam. E é uma coisa, assim, muito doida, porque eu já também... Eu tô provando meu valor ali dentro, sabe? Mas é isso. Acho que a gente tem que partir sempre da premissa de que eu preciso me provar o tempo inteiro. Tipo assim, eu entrei lá pensando, putz, esse salário é ruim, vou provar meu valor. E aí, quando eu estiver provando meu valor, eu vou pedir um aumento. Meio homem bosta, já teria chegado e falado assim, com esse salário eu não entro, porque eu já sou melhor que isso. E eu fiz essa reflexão de tipo, pô, a gente sempre precisa primeiro mostrar que faz pra depois pedir. Primeiro eu tenho que provar pra depois, né, exigir. E a realidade masculina é outra, é completamente outra. É uma confiança, e aí eu tô generalizando, né, mas é uma confiança tão extrema de tipo, eu sei que eu mereço, eu sei que eu sou capaz. Que a gente teve que construir por anos de muito sofrimento e ainda construindo, né? E eu, assim, e quando eu digo que eu tô no ápice da minha arrogância, eu espero que eu não seja assim forever. Não quero ser assim pra sempre. Quero que, né, eu consiga um equilíbrio mais legal, etc.
Mas a minha transição de carreira agora pro direito, e aí eu comecei a estudar direito esse ano, é justamente porque eu pensei em uma questão financeira, que eu levei em consideração, né, os ambientes escolares onde eu não estava me encaixando e todas essas conjunturas, né, parentais, exigências de afeto, que para mim não fazem sentido para uma profissão, assim, enfim, em vários níveis, mas eu pensei num lugar que me valorizaria a minha chatice. E foi literal, assim, um lugar que tem muitas áreas a serem exploradas, né? Então, por que não faria sentido eu financeiramente ir para lá, já que posso, né, não entrar também num lugar, sei lá, tributário. Não faço ideia, ainda não cheguei lá. Mas assim, eu gosto de matemática. Quem sabe? Talvez dê um dinheiro legal, né? Eu tava muito nesse sentido, assim. E eu falei assim, acho que é uma profissão que valoriza pessoas chatas, pessoas arrogantes, pessoas que, né, botam o pau na mesa e fazem as coisas acontecerem. E agora eu tô completamente deslumbrada e iludida. E tipo, meu Deus, era isso que era direito? Eu tô tipo, caralho, eu acho que eu cheguei, sabe? Acho que eu cheguei lá. E agora toda aquela questão política que eu vivi durante a faculdade aos 18 anos tá de volta. Tipo, cara, eu preciso, sabe, estar dentro de uma coisa, entender como as coisas funcionam, todos esses processos. E eu entrei no direito também pensando que se eu não gostar, se não fizer sentido, tá tudo bem, muda de novo, sabe? Faz parte, movimentos, isso acontece, mas não vai ser um conhecimento inútil. E eu sempre fui tapeada. Todos os meus trabalhos eu fui muito tapeada em questão contratual. E eu, com toda a minha intelectualidade, todos os meus privilégios, não sei a porra do meu contrato, tá ligado? Você paga FGTS por fora, sabe? Umas coisas assim ridículas. E aí eu falei assim, pelo menos eu vou saber alguma coisa, né? E, mano, tá incrível. Eu tô completamente iludida, deslumbrada e voltou a vontade de, tipo, fazer política de novo, de ser política de novo, sabe? E o estudo já tá sendo genial. Eu, inclusive, tô achando insuficiente. Queria ter mais aulas. Muito nerd, né? Mas eu acho que também eu não teria a maturidade de fazer isso aos 18 anos. Tipo, eu vejo em cara a Fernanda de 18 anos, se entrasse num. Que eu não tô ainda, né, no mercado do direito, mas se entrasse num lugar de advocacia que meio homem virasse pra ela e falasse qualquer coisa, ia sair chorando, ia chorar por dias, ia achar que era uma merda, que não sabia fazer nada, e me colocar naquele lugar. A Fernanda de hoje vai olhar e falar assim: tá bom, não era assim? Como é que eu faço então? Me explica. Muito que bem. Uma salva de palmas aí para quem tá nos ouvindo. Obrigada. Pessoal, vou dar uma pausa breve, tá? Enquanto a gente. Só para fazer um suspense, tá? Porque a gente tem muitas perguntas, mas é só para fazer um suspense com o que a Fê tem aqui e tá nos trazendo. Vou fazer aqui uma pausa para os patrocinadores, para quem já tá nos ouvindo. Você já se perguntou se a sua empresa está funcionando no máximo potencial? Muitas vezes, pequenas lacunas no desenvolvimento e no desempenho, nos processos ou na comunicação podem estar limitando os resultados da sua organização, mesmo sem que você perceba. Empresas como a sua enfrentam desafios como gargalos operacionais, desalinhamento estratégico, dificuldades na gestão de equipes e processos pouco eficientes. Essas questões podem resultar em perda de tempo e aumento de custos e oportunidades desperdiçadas. É exatamente aqui que a nossa consultoria de diagnóstico organizacional faz a diferença. A CS Apoio Administrativo realiza uma análise personalizada da sua empresa para identificar os gaps, as áreas críticas que estão impedindo o seu negócio de atingir os melhores resultados. A partir disso, entregamos não só um plano de ação claro e prático para eliminar esses problemas e otimizar o desempenho, mas também reduzir os custos operacionais, identificando ineficiência, alinhar estratégias e objetivos para aumentar a produtividade, melhorar a comunicação interna e a satisfação das equipes, descobrir
as oportunidades de crescimento e inovação e elevar os resultados financeiros de uma gestão mais inteligente. Então, nós não entregamos apenas os relatórios ou apontamos os dedos. Nós entregamos soluções com profissionalismo. Utilizamos ferramentas avançadas para mapear e entregar os dados para vocês. Entrevistas estruturadas com a sua equipe, com foco na estratégia personalizada, criando diálogos táticos e adaptados à realidade do seu negócio. Então, que tal começar hoje a transformar os desafios da sua empresa em oportunidade? Agende uma reunião conosco para conhecer um pouquinho mais sobre como fazer esse diagnóstico e você ter a clareza do seu negócio. Estamos aqui disponíveis para você. Siga a gente no @CS Apoio Administrativo e por lá você vai ter todas as informações. E caso você queira anunciar ou patrocinar esse podcast para essa temporada ou para as próximas, entre em contato csconexõespodcast@gmail.com. Muito que bem! E vamos nessa. Voltando, né? Você ali já falou a Fernanda estudante, a Fernanda que já começou fazendo ali, trabalhando no terceiro setor, fez faculdade de RI na PUC de São Paulo, fez aí algumas especializações, foi para a segunda faculdade, que foi Letras, e aí agora a gente chegou na terceira faculdade, que é Direito, que você está cursando antes dos 30. Mulher, que pique, ufa! O que você, costurando, né, tudo ali, fazer RI, né, já tinha feito ali após com um pouco de advocacia, né, e ali você foi para a educação e voltar para o direito. Você acha que, de alguma maneira, você está construindo uma carreira robusta com toda essa sua bagagem? Sei lá. Eu acho, e a gente já falou sobre isso também, mas vou abrir as nossas conversas internas para vocês, caros ouvintes. Muito bom. Não sei o que vem, tá, pessoal? Isso não foi combinado. Nada foi combinado, no caso. Porque ela não me passou o roteiro nenhum, não falou nenhuma pergunta que ela ia fazer pra mim. A gente falou, a gente conversou. Mentirosa. Gente, eu explico quando chega. Quando chega aqui, quando senta aqui no sofazinho, eu falo, a gente vai falar sobre isso, sobre aquilo. Se não se sente confortável, a gente pode editar, não tem problema, entendeu, pessoal? Porque a intenção aqui é deixar o convidado confortável, entendeu? Pra falar e que a gente consiga aí iluminar, fazer vocês rirem um pouco também. Esse episódio tá um pouco cômico. Caótico. Gente, é a minha prima, tá? Então, a gente tem a liberdade de fazer esse tipo de coisa. Não encarem isso como... Ai, meu Deus, ela nem avisou que ela ia perguntar. Não é sobre isso. Anyways. Como a pergunta mesmo? Costurando, a gente tá muito costureiras. Se você está construindo uma carreira robusta com toda essa sua experiência e sua jornada, né, dentro do seu âmbito profissional. Tá. Cara... lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar que ano passado eu tive uma epifania de me entender como parte do todo. E a gente já falou sobre isso, por isso que eu falei aquele comentário. Porque quando eu tinha 18 anos, antes de entrar no vestibular, a minha pressão interna era: você precisa escolher a carreira. Você precisa escolher tudo, sabe? É tudo ou nada. E aí eu escolhi. E aí eu fui lá e fiz. E aí quando eu saí, a pressão interna era: você precisa de um emprego. Você fez já uma faculdade. Como assim você vai sair desempregada? E aí, o tudo virou nada. E aí, eu fui meio que caminhando, né? E aí vocês já ouviram os caminhos. E agora, eu entrei nessa terceira faculdade
meio que tudo, meio que nada, meio que tanto faz. Aquilo que eu falei, sem pressões. Deu certo? Deu. Não deu certo? Não deu. Vou pensar em outro caminho, sabe? Acho que eu tô com essa leveza do... Pô, quero que dê certo. Eu acho que faz sentido, tô gostando muito do curso. Mas se, por exemplo, eu tô numa situação financeira diferenciada. Tô trabalhando num emprego só. Por mais que eu esteja com muito tesão fazendo todas as coisas, implementando protocolos, etc., que tá fazendo muito sentido pra mim, querendo ou não, é uma escola de inglês, enfim, né? Eu já estive em patamares financeiros melhores. Já estive trabalhando em mais lugares, agora estudando e trabalhando, eu não consigo fazer isso. Realidade de muita gente. Não era a minha realidade anterior, né? Quando eu tava fazendo a primeira faculdade. Então, assim, se a faculdade aumentar muito a mensalidade, não vou conseguir fazer. Eu tenho que ter essa, sabe, essa noção de que talvez realmente não seja agora que eu vá terminar. Ou ter que mudar de campus, ter que mudar de faculdade para uma faculdade que eu consiga pagar. Muitas variáveis, sabe? Quero que dê certo? Quero. Tá fazendo sentido por enquanto. Coisas que eu nem achei que fossem, né? Porque eu entrei com, como eu falei, uma ideia muito financeira, né? De coisas que me dessem uma estabilidade melhor e etc. Mas, se não der certo, eu vou repensar, sabe? Eu acho que a maturidade que eu tenho e trago dentro das experiências que eu tive desde os meus 18 anos, né? Tanto academicamente quanto profissionalmente, me fazem diferenciada para o mercado de trabalho. Quando eu penso, pô, vou começar aonde? Sendo estagiária? Vou ser estagiária de novo, né? Vou ser estagiária mais velha, vou ter 30 anos. Ai, meu Deus. Vou ter 30 anos sendo estagiária. Então, o que vai acontecer? Vou ser chefe dos estagiários. Porque já é o que acontece na escola. A faculdade atual sou eu, um monte de 18 anos, e eu virei no primeiro dia de aula e falei assim, gente, eu tô muito velha pra isso, toma aqui uma folha, pega aí o WhatsApp de todo mundo e façam... Desculpa, é o meu... Foi mal. Uma pausa para o celular que tocou na gravação. Mas é isso, pessoal. Se vocês estão gostando, deixem nos comentários. Acessem o nosso Instagram, siga a gente nas redes sociais. É muito importante o apoio de vocês nesse começo. Então, agradecemos muito. E se vocês quiserem que a Fernanda volte com mais assuntos, com assuntos que não sejam voltados tanto para o profissional, vocês também deixem os seus comentários de alguma reflexão que ela trouxe e algo que ela trouxe aqui, que falou para você e que te atingiu de uma maneira positiva. Deixem nos comentários também, por favor. Deu certo? Foi mal, meus alarmes, era pra eu almoçar. Dias normais. Uma pessoa Caxias, gente, coloca o horário para almoçar. Muito bom. Eu tenho que sair de casa em determinado horário, ué. Eu trabalho tarde e noite, então Justo. é isso. Voltando à linha de raciocínio, eu sou a chefe das menininhas de 18 anos hoje que eu virei e falei assim, toma aqui uma folha, pega o WhatsApp de todo mundo, cria aí um grupo. E aí, é essa pessoa que eu sou. Uma pessoa proativa, não é mesmo? Mas que chata. mas que traz toda essa sua experiência, porque daí não já sabe o que precisa ser feito, porque já olha lá na frente, já mitiga os gaps, né, de comunicação. Então isso é muito bom, né? E você trazer, você brincou aqui, ser estagiária, né, com 30 anos, mas eu acho que é isso, independente da idade, trazer como que a gente faz melhor com aquilo que a gente já tem como bagagem, como experiência, né? E de fato, talvez você ser estagiária com 30 anos em direito, você criou toda uma casca necessária para aguentar, vou pôr aqui entre aspas, o rojão que vem, porque a gente sabe que são profissões que não são tão simples, né? Você vai lidar com muito tipo de gente, dependendo da área que você for, né? Dentro do direito, vai te exigir justamente a articulação, a paciência que você teve que criar durante a sala de aula, a persistência, né? Por mais que você já traga isso dentro de você, você pôde e proporcionou
tudo isso, né, dentro de você com a tua carreira. E como é que foi pra você? E aí eu vou fazer uma pergunta, já trazendo que eu acho que é o cerne aqui da nossa desse nosso episódio, é como você transmutou e você se ouviu para mudar de carreira tantas vezes. Porque hoje a gente tem aquela ideia fixa que você falou, Fernanda de 18 anos, eu tenho que ter uma puta de uma carreira. Porque era idealização de pais, né? E aí de um movimento, né? De pais de faixa etária, como são os nossos, de que você precisa ter uma carreira, você precisa ser isso, você precisa vencer na vida, né? E o vencer, né, entre aspas, o vencer na vida é isso, você escolher uma ideia fixa de uma única carreira. E hoje, com a internet, com um monte de coisa, nós somos múltiplos, né? Nós, na nossa essência, somos múltiplos, mas como transferir isso para carreira? Como você conseguiu identificar tudo isso? Essa foi uma pergunta que eu já te fiz no off, mas queria que você trouxesse, que eu acho que é um ponto bacana para quem tá ouvindo a gente. Cabe então falar que eu tenho uma teoria de que adultos não existem. Muito bom. Adultos, eu acho que a gente coloca numa caixa também, limita e coloca num lugar de você tem que cumprir um checklist, né? De virar e falar assim, então você tem que estar numa casa tal, você tem que ter um namorado assim, uma família assado, filhos assim, cachorros, gatos, nananã, e um patamar financeiro. E se a gente coloca isso como um ideal, tipo, isso não é um cachimbo, sabe? Isso não é um adulto. Porque a gente vai se transformar o tempo inteiro. O tempo inteiro. E a cada momento, a cada crescimento que a gente tem, a gente tá mudando de novo, de novo, de novo. E aquilo que eu falei, a Fernanda de hoje tá arrogante pra caralho. E eu nunca espero que a Fernanda de 35 seja diferente. Sabe? Que consiga lidar de formas diferentes, que talvez tenha menos ódio. Às vezes não. Mas enfim, acho que parte do processo. A mudança só tá aí, sabe? E aí a forma como a gente. Você vai encarar a sua vida na mesmice, na constância, né? Se impedindo de dar um passo para outros lados, de novo, né? Eu tenho muitos privilégios, eu tenho uma rede de apoio diferenciada, então isso me permite também arriscar, né? De tipo, pô, se nada der certo, eu tenho a minha mamãe para eu voltar, sabe assim? Isso, lógico, dá uma segurança diferenciada, né? Mas ao mesmo tempo, se eu não fizesse isso, eu ia estar onde? Sabe? Isso só não é possível pra mim. E eu acho que eu não tenho essa brisa do arrependimento, sabe? Acho que é uma conquista pessoal. Se foi, foi. Acabou. Vida que segue. E acho que é uma forma de encarar a vida mesmo, sabe? De tipo, pô, tentei, não rolou, então vamos partir pra próxima. Caminhos. Quais são os possíveis caminhos? Não sei. É um certo desapego também, você não acha? De você não estar apegada nesse passado que ou você achou que iria construir ou construíram para você? É muito complexo isso, né, da gente pensar, mas eu acho que vale a reflexão. Não sei. Talvez. Adultos. A gente também tem que saber abrir mão, né? Às vezes a gente está em lugares que nos adoecem, em profissões que nos adoecem e que a gente acha que esse é o certo, porque e aí eu falo isso por mim também, que a gente fica, né, nisso, vou ficar aqui até o fim porque eu me formei nisso, eu gastei, sei lá, 4, 5 anos da minha vida e eu idealizei isso porque eu vou ter que ir até o fim. A troco de quê, né? A troco, né? Óbvio, né? A gente tem uma profissão, tem um dinheiro que paga nossas contas, mas como que eu saio disso, né? Eu acho que esse desapego também vem disso. E como o olhar alheio faz com que a gente duvide de nós dentro desse salto, né?
e que nos mantenha nisso. O quanto, não, eu não posso abrir mão disso porque o outro tá me olhando, ou porque meu pai, ou porque minha mãe, ou porque o vizinho, ou porque aquela pessoa, porque eu tenho algo a zelar aqui, né? Tipo, tem que manter um padrão de vida, que aí é o status, né? O quanto eu não posso abrir mão disso para migrar para uma nova... Porque daí são os percalços, né? Da nova profissão que você vai passar, né? Em ser estagiária. E aí, como que você faz isso, né? Você tá num lugar e você vai para outro. Como você faz essa transição? É óbvio que o teu financeiro muitas vezes vai ser impactado por isso. E como é que eu lido com isso psicologicamente, né? E às vezes eu não tenho terapia para pagar, e aí como é que eu lido com todas essas minhas emoções? Como é que eu faço, né? Como é que eu saio disso tudo sem surtar, sem ter um burnout? É verdade, né? De você ter que parar na ala psiquiátrica, de que você não, né? Que você surtou de fato, que você não conseguiu, vou por muito entre aspas, dar conta daquela situação, né? Eu acredito muito que a vida, né? Aí seja Deus, seja o universo, não importa o que você acredita, mas vai nos guiando, vai nos mostrando quais são essas portas. Se eu tô o tempo todo batendo nessa porta, pode ser que essa porta não vá ser aberta agora. E eu preciso saber ter essa sensibilidade do universo, né? O que tá abrindo? Porque eu acho que o sim, ele é muito claro. O sim, quando é para ser sim, pode reparar. Ele não tem meia verdade. Vem escrachado. Os astros se alinham e você vai para aquele caminho. Então, o que você acha que a porta abriu para você? Por exemplo, pro direito. Tipo assim, foi escrachado e que tá fluindo. Que fala, caramba, era essa porta. Por que eu tava batendo o tempo todo na outra porta? Entende? Você acha que você sentiu alguma coisa nesse aspecto? Não, eu acho que a porta fechou mesmo. Não, mas fechou não pro direito, né? Não, da educação mesmo. Mas é que ano passado foi muito louco. Porque eu comecei morando em São Vicente. E aí eu tava num lugar que eu já entrei falando, esse ano vai ser diferente, eu vou ser mais calma, eu vou lidar de formas diferentes. Não foi diferente, foi muito pior. Eu decidi sair, eu já tinha a ideia de sair esse ano, eu tinha a ideia de voltar para São Paulo em 2025 só, mas aí eu não aguentei, eu olhei e falei assim, mano, eu não preciso passar por isso. Comecei a mandar currículo para São Paulo, consegui um emprego em São Paulo, consegui um apartamento em São Paulo, as coisas estavam fluindo magicamente, as coisas estavam muito sincronizadas e tipo... Eu consegui primeiro emprego, eu só tive que ficar 2 semanas na minha casa até entrar no apartamento. E sabe, assim, tudo. E aí depois eu ainda consegui um outro emprego de tutoria, que era onde eu queria estar, pra levar na minha cara. Não é aqui, filha da puta. São também as frustrações da vida, né? A gente idealiza muito, né? De querer estar muito certinho e e vem a vida e dá uma rasteira. É óbvio que nada é por acaso, né? Eu acho que são pequenos ajustes na sua rota. A gente pode parecer, a gente ouvindo, né, a história muito cômica, né, rindo ali da desgraça alheia, coitada, passou por bocas e boas, né, mas do quanto são esses ajustes das velas, né, da vida nesse grande mar. Olha só que poético. Que né? A gente vai passar por maremotos, enfim, vai passar por muitas coisas. Às vezes o barquinho vai virar, você vai ter que reconstruir esse barco. E aí, como que a gente faz tudo isso, né? Em meio ao mar, que é a vida, né? Que é o fluxo da vida, fazendo com que a gente tenha que fazer. Muitas pessoas que estão nos ouvindo, às vezes têm filho, marido, né? São todas as áreas da vida que a gente tem que lidar. E como que faz isso, né? Como que a gente lida com tudo isso? São reflexões da vida profissional, né? Como que a gente reconstrói tendo que seguir em frente. Eu ouvi de várias pessoas próximas a mim, quando eu comecei a contar essa mudança de carreira mais recente, né? Que eu era uma pessoa muito corajosa, inclusive de você. E...
Cara, sim. E eu, tipo assim, não é... Eu acho que eu podia ter insistido mais, né? Mas não fazia sentido. E aí vem uma coisa muito da intuição também, né? De tipo... Eu me considero uma pessoa muito... Eu não vou dizer espiritualizada, porque eu também não sigo nada, não, sabe? Mas eu sinto, sabe? E eu sinto muito, eu sinto pra caralho. E aí, quando eu tava mandando... porque, pô, eu saí em dezembro da escola. É o melhor momento pra você mandar currículos, Fica sabe? a dica. Fica a dica. Com K. E aí, eu tava mandando esses currículos sabendo que os processos seletivos iam começar só em janeiro. Então, eu também não tava, assim, angustiada, né? É um tempo chato, porque você não tem nada realmente alinhado, né? Podia dar certo, podia dar errado, e você não vai receber nada por muito tempo. Quando chegou janeiro, essa angústia começou. E eu tava assim, putz, não, mas calma, é agora que começam os processos. A escola começa a abrir depois da segunda semana de janeiro, né? Então, respira. Mas eu sabia que não ia vir nada, sabe? Eu sabia. Eu tinha certeza. E isso que me deu o ímpeto muito de interno mesmo, né? De um sentimento que eu olhei e falei assim, eu não vou conseguir. E aí aquilo que tava conseguindo era exatamente aquilo que eu não queria, porque eu enviei pra tudo, né? Porque quando você tá sem nada, você acaba, né, fazendo concessões. Beleza, eu queria ainda estar nessa parte mais do socioemocional, né? Sabia que eu não tinha competência suficiente, isso por uma questão de experiência, por uma questão curricular, de ser já uma coordenadora, de ser já uma orientadora pedagógica. Isso leva muitos anos para se construir dentro de uma escola. Mas eu tinha currículo base suficiente para ser uma assistente de coordenação. Eu tinha base suficiente para ser uma assistente de orientação ou uma nova tutora, algo desse tipo, né? Que é dentro do organizacional, gestão socioemocional ali, né? E não ia conseguir. Eu tinha certeza. Tipo, era um negócio dentro de mim que não ia rolar. Não fazia sentido. E aquilo que eu tava conseguindo, os processos seletivos eram para cargos, né, só de professora mesmo, e que para mim já tava um pouco desgastado, porque só a sala de aula sem esse socioemocional envolvido, sabe? Só passar o conteúdo já não era mais suficiente para mim. E... Nossa, preparar a aula é um porre. Tinha essa parte também. O diabo, não sou paga pra isso, inclusive. Nunca fui. E aí, tipo, cara, era muito doido como eu senti que não. E que os cargos para quais eu tava postulando eram, tipo, para ganhar muito pouco e insuficiente para a vida que eu tava já tinha adquirido, sabe assim? E beleza, agora sendo estagiária, muito provavelmente isso vai acontecer de novo. Mas eu tô preparada para isso também, sabe? Eu, né, tenho objetivos e dívidas mais, né, a longo prazo. Porém, eu tenho dinheiro também guardado. Eu sei que se eu tiver que entrar num estágio que me pague R$1.500, eu vou ter que cobrir o resto das minhas despesas e fazer sacrifícios. Eu tô preparada para isso também. Se eu começar a fazer isso e não tiver valendo a pena, eu arrependo, sabe? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. Acho que eu só devaguei mesmo. Tá tudo bem. Não tem problema devagar, estamos aqui para isso. É um bate-papo. E dentro de tudo isso, quais as principais lições que você aprendeu ao longo dessa sua jornada? Confiar em você. E que tá tudo bem errar. E acho que tem uma questão na minha vida que Caru está muito acostumado, que é a direção, né? Eu tinha muito medo de dirigir. Muito medo de dirigir. Eu tirei minha carta acho que com 21 e eu comecei a pegar o carro dos meus pais, que não eram muito pacientes. E não me ajudaram muito com isso. E aí, quando eu consegui adquirir meu carro, eu não tinha coragem de usar.
Até que eu tenho o meu carro a toque, virou automático, porque eu falei assim, não preciso disso. Mas, não vou assim, passar por essa humilhação. anos, até eu conseguir olhar e falar assim, eu acho que pode ser mais fácil, sabe? Ao invés de complicar. Porque o que me trava na direção? E assim, eu não sou 100%, nossa, muito confiante agora, muito pelo contrário, eu ainda tenho as minhas questões. Só que o que acontece agora? Eu não preciso ser ótima. Essa é uma desconstrução também, né? A gente tá o tempo todo precisando, vou pôr precisando entre aspas, tá? Precisando ser excelente naquilo que a gente faz. Seja um hobby, seja qualquer coisa, ou seja uma direção. Você precisa ser excelente no que você faz? Não. Você só precisa ir do ponto A ao ponto B. Sem e não matar bater. ninguém. Sem matar ninguém, sem bater em ninguém, porque daí é prejuízo financeiro. Ou né, criminal. Apenas isso. Detalhes são pequenos. Mas é isso, assim, tipo, não. E aí você tá trazendo uma realidade, né? De como a gente só precisa fazer o básico. Sim. Faz o básico bem feito? Faço. Então tá bom. Eu não preciso ser excelente. E eu já entendi que eu não serei. Então é daí, ó. Eu sou arrogante pra várias coisas, mas eu sei as minhas limitações e outras também. Tem gente que dirige muito bem. Caru, por exemplo, dirige pra caralho. Eu olho e falo assim, meu Deus, como ela é ousada. Um pequeno ataque cardíaco no banco de trás. Nem sei, às vezes. Mas eu, tipo, não vou fazer isso, eu não vou me arriscar. Eu já percebi que eu dirijo muito melhor sozinha do que quando eu tô com os outros. Quando eu tô com os outros, eu acho que eu fico com o olhar alheio, sabe? De novo, essa expressão, né? Já usei demais. Mas assim, o olhar do outro que fica, tipo, me julgando, não que esteja, mas que eu acho que está, e aí eu faço cagada. E aí eu fico tipo assim, mas tudo bem, aconteceu, só aconteceu, não vai acontecer mais nada, sabe assim? Tipo, putz, fiz uma barbeiragem aqui, ai que coisa. Não sou excelente dirigente. Como é que fala? Motorista. Dirigente. Aquilo que dirige algo. Mas faz sentido, vai? Não sou um excelente motorista, talvez não seja, e tá tudo bem. Eu desisto de vagas que eu não consigo parar. Eu falo, essa não é pra mim. E aí eu vou embora. E tá tudo bem. Eu sei a minha limitação. Minha limitação é essa vaga. É muito importante saber quais são as nossas limitações. Isso é muito importante dentro da nossa profissão. Acho que de todo esse episódio que você tem trazido, né? Tipo, eu acho que se autoconhecer é muito bom. E aí eu vejo... Calma, pode falar. Fala. Não, antes de entrar na próxima pergunta, eu só ia falar que eu acho que a gente tem que se permitir ser humano, sabe? De tipo, e é isso que eu digo quando errar, né? Porque acho que o meu ponto central é autocobrança, que eu me cobro pra ser uma excelente motorista o tempo inteiro, uma excelente filha o tempo inteiro. E às vezes você não vai ser. Às vezes você não vai ser. Você não vai ser uma excelente profissional. Você não vai ter paciência o tempo inteiro. Você não vai ter afeto o tempo inteiro. Você não vai ser uma mãe incrível o tempo inteiro. Você só vai ser, sabe? E talvez o ponto seja ser. E aceitar que você é. E às vezes você vai ser arrogante e você não quer. E às vezes você vai refletir a respeito e tentar não ser mais. Às vezes tá tudo bem ser, sabe? E aí essa reflexão de tipo, você chegar onde você está hoje, porque você é parte do processo. Então, a Fernanda de hoje precisa ser arrogante ao extremo, porque ela já se colocou extremamente para baixo. Então, se hoje eu preciso disso, tudo bem. Eu vou viver com isso, e aí eu vou pra próxima, e depois pra próxima, e aí a gente vai ajustando. Não quero ser assim para sempre, mas também não vou deixar de ser quem eu sou hoje, só pensando do que eu preciso ser. Faz sentido? Sim, faz sentido. Deu uma boa devagada, mas faz sentido. Mas não tem problema. Eu enxergo, né, toda nessa sua trajetória, muita resiliência e transmutação. Você acha que seriam boas qualidades para te definir, além dessas que você já tem trazido? Eu não sei.
que... Eu gosto da palavra de transformação, né? Mais do que evolução, sabia? Porque eu acho que evolução faz o sentido de que você tem um lugar aonde você deve chegar. Você tem que evoluir para... Tipo um Pokémon. Saca? Uma boa analogia. Tipo, você vai da lagarta pra borboleta. Você vai fazer... Tipo, é um processo, sabe? Sim. Definido. Eu acho que a transformação é tão abrangente, tão livre, né? De tipo, pô, é isso. Eu já fui arrogante quando eu era pequena. Me colocaram num lugar ruim. Eu precisei perceber isso pra odiar isso, pra depois falar, mas e se só tudo bem? E agora ser assim de novo, sabe assim? De outros termos, mas assim. Sim, mas eu acho que também de uma forma mais madura, né? Porque aí você tá, né, passando por uma criança que não tem noção de muitas coisas. E você chegar na vida adulta e ponderar isso também e saber usar isso de uma forma estratégica para você conseguir benefícios com isso, né? Então, usar isso num bom termômetro, né? Nesse limiar para você atingir benefícios. Porque eu acho que é sempre isso, né? A gente está em busca de benefício próprio. O ser humano no cerne, né? No seu completo uso, né? De ser um ser humano é isso. É atingir objetivos pessoais, né? De benefícios, né? Sejam elas psicológicas ou financeiras, enfim, né? Amorosas, não sei. E aí a gente está sempre nessa busca, né? Mas eu acho que é como você lida com todas essas nuances do ser. E já estamos caminhando para o fim. Qual que é o conselho que você deixa, né? Para quem tá querendo migrar de carreira, para quem tá querendo fazer mudanças. Qual que é a dica que você deixa? Eu acho que são duas partes muito importantes. Uma é a parte muito racional, né? De o que você está abrindo mão. Acho que isso é muito necessário pensar. Eu não fiz isso do Neida. Né? Como eu falei, eu sei que eu tenho uma rede de apoio, eu sei que eu tinha um dinheiro guardado, eu saí de uma carreira que eu gostaria de estar em escolas para voltar para a escola de inglês em que eu trabalhava, onde eu já tinha competência, já tinha conhecimento, né? Eu acho que são duas partes. Uma parte que é extremamente racional, né? De que você precisa entender o que você está abrindo mão e o que você ainda tem. Eu não fiz isso sozinha, do nada, né? Sem pensar, eu saí, beleza, eu quero investir em outra carreira, mas eu continuo empregada, né? Eu preciso me manter, isso é uma absoluta certeza para mim. Eu não quero depender de outras pessoas, isso eu não posso abrir mão. Então, a partir do momento que eu não posso abrir mão disso, eu criei um plano que seria possível. Então, ter um emprego que, né, me dá essa estabilidade mínima para que eu consiga estudar. Então, estudar é o ponto. Excelente, né? Eu vou ter que investir nisso financeiramente, meu tempo, né, meus pensamentos, etc. É um investimento muito grande. Ah, não é isso? Então, vou abrir a minha própria empresa? Então, você tem que dar esse salto. E aí vem o segundo ponto, né? A crença, a fé de que isso vai funcionar. De que você está fazendo algo que faz sentido para você. Mesmo que você não tenha 100% de certeza, que nem eu com direito a princípio, né? Que eu virei e falei assim, se der certo, deu certo. Se não der certo, pelo menos foi um conhecimento a mais que eu tive aí. Tipo, é de tentar, sabe? O ímpeto de tentar. Então, lógico, vendo o que é possível abrir mão, o que não é possível abrir mão, e a partir disso traçar um plano e saltar. Só ir. Acho que é meio isso. Muito bem. E agora a gente tá... sempre no final eu peço algumas dicas.
Talvez seja um pouco difícil, mas vamos lá. A dica de um livro para quem está nos ouvindo. Putz. Deixa eu pensar. Olha, um livro que me marcou muito, absurdo, extremamente, e tem muito a ver com autoconhecimento, é Livre, da Cheryl Strayed. Talvez conheçam pelo filme que foi feito com a Reese Witherspoon, mas o livro é absolutamente absoluto. Vale a pena. Sem spoilers. Parabéns por ter dito o nome da atriz de uma maneira... I'm an English teacher. Perfeita, porque eu jamais ia falar a moça loira que fez o Legalmente Loira. Essa é a minha referência. E fica aí a dica, né? De Legalmente Loira, advogada, olha só. A nova Legalmente Loira, só falta ser loira. Não precisa ser loira. Não precisa, tá tudo certo. Uma música. Uma música. Gabriela, com C. Muito bom. E não conheço, vou buscar. E uma pessoa nas redes sociais, né? A gente tá no mundo digital e o quanto informações que a gente consome no dia a dia, né? A rede social é algo muito presente na nossa vida e a gente sempre tem que buscar, né? Olhar pessoas, o algoritmo sempre tá mandando a gente ir buscando, né? Entregando só aquilo que a gente consome e muitas vezes a gente tem que furar essa bolha. Então, justamente para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, qual que e aí muito relacionado, né, com pode ser com autoconhecimento ou algo bom que você queira deixar aqui para quem nos ouve, uma pessoa ou uma página que você acha que contribui bastante. CS, Organização Administrativa. Brincadeira. CS, apoio Desculpa! Errei! Não tem problema. Além dela, outra pessoa. Cara, Pode ser uma pessoa que você admira, uma pessoa ou um artista, alguém que, tipo, você vê que faça a diferença nesse seu consumo. branco. Eu vou deixar minha amiga, então. Pode? Pode, claro. Mona Lisa Nunes, que é uma dermato vegana, Perfeito. toda natureba, perfeitinha, sem defeitos. Mas ela fala sobre isso. É isso. E otaku também. Então, muito bem. Essas foram as dicas da Fernanda Sêmia. Muito obrigada, Fê, pelo encontro de hoje. Foi muito bom, demos muitas risadas. Agradeço toda a sua disponibilidade, todo o seu latim, inglês, português. E agradeço ao apoio que você tem dado, né? A presença é um apoio, então agradeço muito você estar aqui hoje. E pelo encontro, hoje foi muito bom. Foram quase, 1 minuto e 50. 1 minuto e 50. 1 minuto e 50. 1h50, muito bom, né, gente? Depois de 1h50 a gente tá meio... O cérebro tá travando, que eram muitas perguntas e eu ficava, meu Deus do céu, tem que perguntar isso, tem que perguntar aquilo. Mas muito obrigada por toda a disponibilidade. E nos vemos, espero que em breve. Pessoal, escrevam aí se vocês gostaram. Um abraço. Ó, Ela acha que eu não gosto de falar. Ela tá agradecendo e eu já falei assim, não é por você, é por mim. Pelo amor de Deus, me chama. Mas é isso. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Obrigada, Fê. Quer falar alguma coisa? Deixar mais algum recado? Eu que agradeço. Tudo bem vocês odiarem os outros também. Páginas de luz, páginas de luz. Tanto amor quanto a raiva. Faz parte. Movimentos. Como der. É isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima.